Canta comigo assim, ó. Era, 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 era. Presta atenção, rapaziada. Mais uma vez. Era, era, era. Olha para a sua direita. Você sabe o nome de quem está na sua direita? Hã? Se não sabe, pergunta o nome. Fala o seguinte. Bota a mão assim sobre a pessoa que está do seu lado. Olha o que vai acontecer. Direita, direita. Beleza. Agora, olha para o lado esquerdo. Vê se você sabe o nome. Hã? Aí você põe o braço assim também. Amém. Agora eu não sei como que a gente vai fazer. Vamos levantar junto. Aí, ó. A Gabi... Nós vamos fazer uma oração de olhos abertos. A gente vai virar em algum momento para um lado, vai orar por um, vai dizer uma palavra em nome de Jesus para quem está do seu lado direito. E depois vai orar, dar uma palavra, orar, abençoar aquele que está do seu lado esquerdo. Quem estava do lado esquerdo de Jesus não foi para o céu, não. Mas aqui vai. Amém? O do lado direito, o do lado do... Mas todo mundo aqui é o lado direito de alguém e esquerdo ao mesmo tempo, né? Então, vamos fazer um tempinho assim? Libera uma palavra sobre quem está do seu lado, do lado direito, do lado esquerdo, em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Bem, começa aí com a sua esposa aí. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém, queridos? Vamos sentar. O que você puder fechar o máximo para a gente estar o mais juntinho. A gente fechar o máximo a roda para a gente estar junto. Quem conseguiu reclamar menos essa semana aí, levanta a mão. Ô, Glória! Né? Irmãos, todo o processo de Deus, talvez todo seja uma generalização, mas normalmente os processos de Deus, a obra de Deus, ela é baseada em substituição. É por isso que a gente ouve tanto a expressão homem velho, homem novo, nova criatura. Então, o próprio Senhor Jesus, ele veio substituir. Ian, que gosta muito de falar, o Adão, né? O primeiro Adão foi feito alma vivente.
o apóstolo Paulo diz, o último Adão, Jesus, é feito espírito vivificante. Nós nascemos segundo esse Adão, como alma vivente, carnais, humano, mas pela regeneração, pelo novo nascimento, nós nascemos e somos transformados, somos chamados de nova criação, nova criatura, dizendo que as coisas velhas já passaram, substituição, tudo se fez novo. E agora, a vida que nós vivemos de fé em fé, de glória em glória, a semelhança de Cristo. Ou seja, nós queremos e precisamos, e é esse o nosso papel, a gente se tornar a cada dia mais parecido com Jesus. Ou seja, é a substituição do César velho, parecido com o Adão velho, pelo novo César, que é parecido com o último Adão, que é Cristo. E esse é o processo do discipulado, onde nós devemos cooperar uns com os outros. Então eu vou ajudando o meu irmão vai me ajudando, pela fé, pela oração, pelos recursos que a palavra de Deus nos traz, os recursos e o poder do Espírito Santo, nós vamos, como o Fabinho tem usado muito o termo, uns aos outros, nos ministrando para que aquilo que é velho homem, velha massa, velho vinho, seja transformado em novo vinho, nova massa, novo tempo, novo coração, nova vida. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E essa luz é a vontade de Deus brilhar cada vez mais em nós e através de nós. E a gente está falando que isso, irmãos, é um processo que Deus nos entregou. É um processo no qual todos nós estamos. Independente de qualquer situação, o Senhor está convicto, Ele está interessadíssimo de que esse processo seja bem vivido por cada um de nós. Ele está interessado em que nós vivamos esse processo de discipulado, esses processos da vida que vão se apresentando a nós, que no final das contas, às vezes a gente não sabe nem o porquê, mas a gente sabe o para quê. O para quê é sempre para a glória de Deus. O para quê é sempre para haver um forjamento do caráter de Cristo, que nós acabamos de cantar. Eu quero ser transformado de glória em glória para teu louvor. E isso, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque Deus está operando isso 24 horas por dia. Deus não está movendo, não está tocando nesse processo quando a gente está aqui reunido. Apenas. Ou quando a gente está na reunião de domingo, ou na reunião das células. Deus está promovendo esse processo a cada instante na nossa vida. Cada resposta que a gente dá, cada olhar que a gente dá, cada momento que a gente está passando em casa, com a família, nas relações íntimas familiares, ou nas relações profissionais, em todo canto. O Senhor está conosco e Ele está promovendo ativamente esse processo de discipulado, processo de quebrar o vaso, de quebrar nossa carne, de mexer com a gente, de nos confrontar, de nos criar dependência dEle.
de nos fazer mais parecido com Ele, da gente se render a Ele. Irmãos, eu quero que nossa congregação, nossa vida comunitária cristã, nossa amizade, seja baseada nisso. O processo não sou eu que crio, Deus já criou há muito tempo. O processo não é a gente que vai programar, o Senhor já tem o processo para cada um aqui. A sua vida está dentro de um processo. E nós, aliançados, fazemos parte do processo de Deus na vida um do outro. Então eu posso ser, eu devo ser um instrumento de Deus dentro desse processo, na vida dos meus irmãos, cooperar com os meus irmãos. Então tudo Deus faz por substituição. Às vezes a gente fala muito e pede muito para Deus para tirar algo da gente. E não está errado. Por exemplo, até aquela canção, então me tira o medo. Tá certo. O medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz ver as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então a gente não está errado pedir para tirar uma canção linda como essa. E é uma canção que está reconhecendo que tudo, não tem nada sem a permissão, tudo está dentro do processo de Deus. Então, a verdade é que você pode pedir para tirar, mas o mais completo é você pedir para Deus substituir. Então, por exemplo, se você reclama, como a gente tem falado, que às vezes dentro do processo, o que a gente faz? A gente reclama, murmura. Peça a Deus gratidão. Peça a Deus satisfação. Ao invés de falar, eu não posso reclamar, eu não posso. Quanto mais você fala o que você não quer, é pior. Faça o que você quer em Deus, pela fé. Então abra sua boca em casa e agradeça. Você reclama por causa de alguém? Agradeça. Você reclama por alguma situação? Agradeça, louve a Deus. Comece a separar momentos de gratidão na sua vida. Eu vou pedir para que alguém leia aí Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses. Lá no finalzinho, 5, verso 18. Alguém lê bem alto aí. Aleluia. Quantas vezes você já falou assim, Senhor, eu quero saber a sua vontade? Quantas vezes a gente já fez isso? É ou não é? Pai, Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade. Qual é a tua vontade? A vontade de Deus é que você comece a agradecer por tudo que você tem. Por tudo que você está vivendo. Por tudo que está acontecendo na sua vida. Em tudo dai graças. Senhor, qual é a tua vontade? A vontade de Deus é que você agradeça. A vontade de Deus, irmão, porque quando você agradece, o seu coração se enche de alegria e de louvor. Até na dor, no momento da dor, da dificuldade, como foi com Jó. Jó falou, Senhor, nu saí do ventre da minha mãe, eu nu voltarei para lá.
O Senhor Deus deu, o Senhor tirou, ele agradeceu. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é libertador. Isso é libertador. E eu penso que hoje, infelizmente, dentro dos nossos arraiais cristãos, tem pouco louvor e muita reclamação. Às vezes, o salmista diz, ao reto cai bem o louvor. É como se aquela roupa que cai bem e outra que não cai, né? É ruim você andar com uma roupa que não tá caindo bem. E ele diz, o salmista, que ao justo cai bem o louvor. Não cai bem para nós a ingratidão e a murmuração. Mas é maravilhoso quando nós podemos chegar aqui, irmãos, e louvar e agradecer a Deus. Grandes coisas, o salmista diz, tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Ah, mas por que eu não estou alegre? É porque Deus não está feito? Não, porque você não está enxergando. Você não está olhando. Você não está priorizando. Você não está destacando. E se você não destacar as grandes coisas do Senhor, que são incontáveis, você não vai ser uma pessoa alegre. Se você ficar focado no problema, se você ficar focado na dor, se você ficar focado no que você não tem, o que não aconteceu ainda, você vai perder a alegria, como Davi aconteceu. Ele focou numa mulher que não era dele. Ele quis o que ele não tinha. Ele não olhou para o que ele tinha. Ele começou a olhar para o que era dos outros. Olhou para uma mulher, pecou. Agora ele está orando e pedindo a Deus, Senhor, me purifica, me perdoa, restitui-me a alegria da salvação. Ele perdeu a alegria. Às vezes a gente perde a alegria da salvação, irmão. É porque a gente está esperando, está com expectativas. Como a gente tem aprendido lá, cobiçosas. A gente está transferindo e a gente não está agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. O salmista diz, que darei eu, Senhor? O que eu e você temos dado a Deus? A gente só pede, reclama, mas Deus está mudando isso, amém? Agora, quando a gente muda o olhar para o que Deus está dando, a gente começa a dar. Porque a Bíblia diz, dai e dá-se-vos-á. A alegria, a gratidão traz louvor. A gente começa a dar. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos. Dai ao Senhor honra e glória. Dai ao Senhor a honra devida ao seu nome. Quando nós começamos a focar nas maravilhas de Deus, nas bênçãos de Deus, nos privilégios que Deus tem nos dado. Quando a gente começa a ver as coisas mais simples, abrir os nossos olhos para as coisas humildes, sem as quais você não vive, porque o que vale não se compra. Tudo aquilo que é baixo, é passageiro, é barato, você compra. Aquilo que você e eu mais precisamos, não se compra. Ninguém aqui consegue comprar esse ar, ninguém consegue comprar esse sol, ninguém consegue comprar o seu coração batendo, o amor de um amor verdadeiro. Aquilo que custa mesmo, não se compra. Tem aquele louvor, né? Pois o amor não se compra, se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é
belo és, obrigado. Milhares de... Agradeça a Ele, adora Ele. Meu amado é mais belo entre milhares. Vamos declarar o nome dele aqui. Yeshua. Glorifica Ele. Aquele que te dá a vida e todas as coisas. Yeshua. Aleluia. Eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 13. Verso 12. A palavra dura até, né, de Jesus. Naquela conversa que os discípulos estavam perguntando, por que o senhor fala em parábola, né? Parece que às vezes Deus, as coisas também em parábola, né? Sabe por que as coisas às vezes parecem parábola, irmão? Bota para mim, faz favor. Mateus 13, 12. Sabe por que às vezes as coisas parecem parábola para mim e para você? Porque falta intimidade. A parábola, o desentendimento, revela o distanciamento. Quanto mais distante eu estiver do meu irmão, mais desentendimento. Quanto mais distante eu estiver da minha esposa, e hoje eu vou perdoar porque ela está do lado ali da Carolzinha. Quanto mais distante, mais desentendimento. Quanto mais distante do Senhor, mais desentendimento. A gente não se entende se a gente estiver distante. Mas a gente chega perto, a gente se resolve. Mas a gente chega perto de Deus, a gente se reconhece mais, ouve mais. E no antigo, é verdade. Quanto mais perto, o texto diz, olhai para ele e sede iluminados. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. A gente se resolve mais. Mas é importante, querido, a gente enxergar isso na oração do Fábio. Porque ele diz o seguinte, como que eu digo amar a Deus a quem não vejo, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo? Então, chegar a Deus, mais perto de Deus, é um desafio para todos nós, que é proporcional e que é apresentado pela nossa própria dificuldade de nos aproximarmos uns dos outros. Porque eu posso muito, e isso acontece, estar na casa com meu filho 24 horas e não ter comunhão com ele. Com a minha esposa e não ter comunhão com ela. Eu posso estar, e a gente tem falado isso, há 20, 30, 1 milhão de anos na mesma igreja e não ter comunhão. E isso é um indicador. Esses dias nós fomos
a uma praia aqui perto de... Aqui, né? Essa praia que tem bandeira azul, né? Aqui indo para Iguaba. Hã? Praia Linda, ali em Praia Linda. Depois ali na subida, ali à esquerda. E eu estava mostrando para Eloá, pegando assim. Vocês reparem que essas conchinhas aqui, que calçam a praia, são conchas de alguém que viveu. Um moluscozinho que viveu, morreu, aí ficou a concha, a água trouxe. E ficou esse banco de concha. Maravilhoso. Só que agora a gente está pegando na água e está vendo a conchinha viva, fechadinha, que já não tinha mais. Por conta da poluição, da dragagem que fazia aqui. Agora, essa conchinha viva é sinal que a lagoa está melhorando, respirando. Irmãos, a comunhão é sinal que nós estamos nos aproximando mais de Deus. Quanto mais graça Deus nos der em comunhão, não é simplesmente reunião, é comunhão. Quanto mais a gente vê a oportunidade, como eu tive essa oportunidade de falar para os dois irmãos aqui do lado. Rapaz, não sabe como que você é importante para mim, como que você está edificando minha vida, como eu amo você. São amigos, são irmãos que eu posso contar, que eu posso chorar, que eles não estão comigo por conta de uma denominação, eles não estão comigo por conta, porque algum interesse que eu sou pastor, tadinho deles, né? Alguma coisa nesse sentido. Eles não estão comigo, eles estão comigo porque nós estamos aliançados. É assim que a gente quer andar. É assim que a gente precisa andar. Como família, como irmãos. Onde não importa o lugar, não importa o número. Porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3, em nome dele, reunidos, ele se faz presente. Então, o que nos interessa é termos essa reunião próxima de Jesus. E Jesus estava falando, ó, vocês que estão pertinho, eu não preciso falar em parábola, tudo é mais claro, tudo é mais direto, tudo flui mais rapidamente. Agora, quando você está distante, quando você vai só para ver Jesus fazer a cura, você vai só para ver o que Jesus vai falar, quando você vai só lá para ver, para criticar, mas o apóstolo Pedro não sei o quê, os caras que iam lá para isso, esses caras só ouviam parábola e não entendiam nada. Não entendia nada, não estou entendendo. Por que não estava entendendo? Porque o objetivo não era estar perto. E quanto mais a gente quer estar perto de Jesus, irmão, mais a gente quer estar perto com quem quer estar perto de Jesus. E é isso que a gente quer. E no sanduíche, no meio desse sermão, Jesus fala assim no verso 12. Importante palavra. Pois ao que tem, se lhe será dado, ou se lhe dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, irmãos, que palavra atemorizadora. E trazendo para aquilo que a gente está vivendo de processo, de gratidão, e eu falei no domingo que aquele que tem será dado. Tem o quê? Tem como? E provavelmente o que o texto está dizendo é o seguinte, ou se não, nós não vamos fechar o texto, mas certamente esse texto permite dizer o seguinte, aquele que é grato pelo que tem, ao que é grato pelo que tem, será dado em abundância.
Mas aquele que não é grato pelo que tem, até o que tem lhe será tirado. A gratidão faz a gente superabundar. E a ingratidão, a insatisfação, faz a gente secar. E nós temos visto um cristianismo muito focado na cobiça, na reclamação. E muito pouco focado em gratidão. Você quer ver uma coisa? Esses dias eu estava pensando, quantos hinos a gente conhece de gratidão? Vamos cantar hino de gratidão. Por tudo que tens feito. Arranja outra aí. Tem. Mas se eu procurar aqui, são poucos. São poucos hinos de gratidão. A gente canta pouco hino de gratidão. Você vê muita campanha, às vezes, pedindo. Eu já falei que pode pedir. A Bíblia diz, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e abrir-se-vos-á. Só que teve 10 leprosos que chegaram para Jesus e pediram, fizeram certo. Nós queremos ser curados. Jesus falou, vão lá se apresentar lá. E eles foram, obedeceram. No caminho, você está curado? Você também está? Rapaz, você foi abençoado. E você também. Que maravilha. Tinham 10. Um voltou para agradecer. Aí Jesus ainda fala, não foram 10? Só voltou um e esse ainda é samaritano. Sabe o que é isso? Não era judeu. Irmão, às vezes a gente vê gente que não está no evangelho ser mais agradecido que o crente. A gente vê mais o samaritano dando glória a Deus do que quem está reunido segunda, terça, domingo, 20, 30 milhões de anos na igreja. É reclamação. Mas o Senhor está mudando isso na nossa vida, amém? Deus está nos renovando. Você é grato? Então eu não sei aquilo que você está falando que não tem. Tem alguém que está sem dinheiro, talvez? Aí tá tua glória. Agradeça pelo que você tem. Comece a agradecer pelo que você tem. Comece a agradecer pelo que o Senhor tem te dado. Porque aquele que tem, a este lhe será lhe dado em abundância. Mas aquele que não tem, se você não tem gratidão, se você não está entendendo, até o que tem vai sendo tirado, vai mirrando, vai secando. Vai ficando pior. Mas Deus tem nos separado para um tempo novo. E que eu e você possamos viver. Eu estava falando aqui com alguns irmãos. Irmão, que culto maravilhoso. Para mim é um culto maravilhoso. É um culto abençoado. Irmão, nós não estamos pagando, olha que riqueza, nós não estamos pagando aqui conta de água, nem o ar-condicionado, nem a conta de luz. Irmãos, nem Salomão botou um porcelanato tão bonito, tão agradável como esse. Entendeu? Olha a arrumação. Eu gosto da arrumação das irmãs, mas olha que arrumação que o Senhor nos deu. Olha que vista aqui, ó. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nós somos ricos, que Deus abra os nossos olhos. Que a gente possa ter um novo cântico, uma palavra de gratidão, sabe? Que Deus encha a nossa vida, que encha a sua casa, que encha o seu ministério, encha o seu casamento, que a sua boca se rompa em alegria, em louvor. E quanto mais você agradece, mais você enche de alegria. E quanto mais alegria, mais louvor. E quanto mais louvor, no meio dos louvores,
Deus habita, mais presença de Deus. Porque no meio da murmuração, irmão, vem capeta, vem demônio, sabe? Vem coisa ruim. Mas no meio dos louvores, no meio dos cânticos, aí a Bíblia, mais uma vez, uns aos outros, diz lá, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus, salmodiando de coração ao Senhor. Irmãos, coisa linda que o Senhor está nos propondo. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa célula. Amém? Em nome de Jesus, Deus nos encha de louvor, de gratidão, de satisfação. Você recebe essa palavra? Amém.